Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, delicado, mas muito importante. A prevenção do suicídio. Vamos analisar uma discussão bem rica que rolou no canal Telesaúde Acre, sabe? Com psicólogos, assistente social, diferentes visões sobre saúde mental e também redução de danos. Isso. É um material bem completo para a gente entender melhor. Exato. A ideia aqui é pegar os pontos-chave, né? Entender as estratégias que mais recomendam, o peso desse tabu que ainda existe e como as políticas públicas e até a questão do uso de substâncias se conectam com tudo isso. Para ter uma ideia, um dado da OMS que apareceu lá e já, assim, impacta. De 138 países membros, só 38 têm uma estratégia nacional de prevenção. É uma lacuna gigante, né? Nossa, um número muito baixo. Mostra o tamanho do desafio. Com certeza. E um dos primeiros desafios que eles apontaram na conversa é justamente esse, o silêncio. Falar sobre suicídio parece que ainda é tão complicado quanto falar, sei lá, sobre drogas ou sobre sexualidade. É bem por aí. Falta informação clara, acessível, para todo mundo mesmo, para as famílias, para os profissionais, para a sociedade em geral. E essa falta de informação, como foi colocado lá? Então, é interessante comparar, né? A discussão citou o caso do Brasil com o tabagismo. Lembra das campanhas massivas? Deu resultado. Lembro sim, foi bem forte. Pois é, mas essa mesma energia, essa abordagem informativa, a gente não vê igual para a prevenção do suicídio, nem para educação sobre drogas, que muitas vezes fica naquele diga não bem superficial. E aí o que acontece? Bom, essa falta de informação acaba abrindo espaço para umas abordagens meio questionáveis, sabe? Pouco científicas, pouco humanizadas. Deram até um exemplo lá de uma demonstração meio chocante no DENARC, que talvez cause impacto, mas não educa de verdade, né? Entendi. E enquanto essa informação não circula como deveria, o que a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda? Tem diretrizes, né? Sim, sim. A OMS, como eles comentaram, tem sugestões claras. Coisas como restringir o acesso a meios letais, né, incluindo certas substâncias. Trabalhar junto com a mídia para ter uma cobertura mais responsável. Desenvolver habilidades socioemocionais nos jovens. E, claro, identificar precocemente quem está em risco. Ok, parece um bom caminho, mas Mas aí vem o desafio, né? Botar isso em prática. A mídia, por exemplo, é um papel complicado. Ao mesmo tempo que se tenta evitar o efeito contágio, tipo não noticiar certos casos, como aqueles do metrô que foram citados, por outro lado, a gente vê programas super sensacionalistas que às vezes acabam até legitimando violência, sabe? Como foi apontado sobre alguns programas policiais. nossa, é um equilíbrio difícil mesmo. E, além disso, tem a questão crônica do subfinanciamento, né? Cortes em políticas de saúde, de AIDS, tudo isso impacta, como lembraram na discussão. E, claro, combater os mitos, como aquela ideia de que falar sobre o assunto estimula. Pelo contrário. Faz todo sentido. E essa dificuldade toda talvez explique por que outra abordagem ganhou bastante destaque na conversa, que foi a da redução de danos. Como ela se encaixa nisso? Olha, a redução de danos, pelo que explicaram lá, especialmente a assistente social, a Esther Souza, ela evoluiu bastante. O foco deixou de ser só a abstinência e passou a ser mais a qualidade de vida, a escuta atenta, a flexibilidade, sabe? Sem aquela pressão imediata para parar tudo. Interessante essa mudança de foco. Sim, e teve uma ideia bem forte que um dos psicólogos, o Marcos Luiz de Pares, trouxe. Ele falou que a sociedade talvez tenha sofrido uma espécie de amputação psíquica. Amputação psíquica. O que seria isso? A ideia é que a gente, como sociedade, meio que perdeu a habilidade de lidar com alterações de consciência de uma forma mais integrada, talvez até ritualística, como algumas culturas originárias faziam, né? Entendi. E como isso se conecta com hoje? Se conecta, porque hoje a gente lida com isso de um jeito mais problemático, inclusive com os medicamentos. E aí surge um paradoxo bem trágico que eles apontaram. Os mesmos psicotrópicos que são usados para tratar questões de saúde mental são, ironicamente, o meio mais comum em tentativas de suicídio. Um estudo que citaram mostrou isso em 81,7% dos casos entre mulheres. É muito alto. Caramba, é um número impressionante, preocupante. Demais. Levanta toda a questão da medicalização excessiva da vida, né? E da urgência de ter redes de cuidado que realmente funcionem, que sejam acessíveis para todos, como aquele projeto Casa da Rua, em Belém,
Foi mencionado como um exemplo de tentativa de cuidado possível, mesmo com as falhas gerais do sistema de saúde. Entendi. E ficou claro também na discussão que esse sofrimento que pode levar a pensar em suicídio raramente é uma coisa só do indivíduo, né? Tem todo um contexto social por trás. Com certeza, isso foi muito enfatizado. Fatores como pobreza, falta de moradia, desemprego, dificuldade de acesso à educação são os chamados determinantes sociais. Eles pesam e muito. E além desses fatores mais estruturais. Exato. Tem também a rigidez das normas sociais. O machismo, por exemplo, foi citado como um fator que contribui para as taxas mais altas de suicídio consumado entre homens, embora talvez as mulheres tentem mais. É uma dinâmica complexa. E essa pressão toda, imagino que se conecte diretamente com o estigma, né? Aquela coisa de culpar a pessoa. Exatamente. O famoso tá assim porque quer, seja no uso de drogas, seja numa crise de saúde mental, isso é uma barreira gigantesca. Dificulta muito buscar ajuda e receber uma ajuda que seja empática, que seja eficaz de verdade. Sim, cria um muro. Total. Contaram até uma história lá de um homem em situação de rua que teve uma recaída no álcool por causa do frio extremo. Isso ilustra bem como a gente precisa olhar para o contexto, para o significado por trás do comportamento, sabe? Superar o julgamento moral. Faz toda a diferença esse olhar. E esse estigma todo, junto com a subnotificação dos casos, que também foi mencionada, acaba mascarando a real dimensão do problema. E aí fica mais difícil ainda criar políticas públicas que sejam realmente eficientes. Bom, então, resumindo um pouco essa análise toda, fica bem claro que prevenir o suicídio exige um olhar muito mais amplo, né? Não é só uma ação isolada. De jeito nenhum. É preciso quebrar o tabu. E isso passa por informação de qualidade. Precisa de políticas públicas que integrem as coisas. Saúde mental, redução de danos, apoio social. E, talvez o mais importante, olhar para o sofrimento humano considerando todo esse contexto social, as vulnerabilidades de cada um. Sem dúvida. É um esforço coletivo e contínuo. E sabe, para a gente refletir um pouco mais, a discussão original tocou até em questões filosóficas, sobre o valor da vida quando o sofrimento parece insuportável. Sim, questões bem profundas. E pensando nessa ligação tão forte que a gente viu entre desesperança, os determinantes sociais e a falta de suporte, talvez a pergunta mais crucial não seja apenas como a gente evita a morte. Talvez a gente devesse se perguntar mais como podemos, enquanto sociedade, fortalecer e nutrir o desejo de viver, reconhecendo que o bem-estar de cada pessoa é, de alguma forma, uma responsabilidade de todos nós.